Hoje vamos falar de um artigo chamado Enhancement Photorealism Enhancement. No português, aprimorando o aprimoramento do fotorrealismo. Um pouco estranho, eu sei. Vamos tentar entender o que isso significa exatamente. Basicamente, gravamos vídeos de um jogo, por exemplo, o GTA V, que é um jogo de ação, em que a cidade que podemos jogar foi modelada a partir de lugares reais na Califórnia. Agora, como estamos vivendo o advento dos algoritmos de aprendizado baseados em redes neurais, temos uma tonelada de dados de treinamento à nossa disposição na internet. Por exemplo, o conjunto de dados de paisagens urbanas contém imagens e vídeos feitos em 50 cidades reais e também contém anotações que descrevem qual objeto é qual. E os autores deste artigo analisaram isso e tiveram uma ideia absolutamente insana. E a ideia é aprendermos no conjunto de dados de paisagens urbanas, como os carros, cidades e arquiteturas se parecem, então pegamos um pedaço do vídeo do jogo e transformamos ele em um filme. Basicamente algo que parece ser impossível. Essa é uma ideia insana. Quando li este artigo, pensei que não poderia funcionar em qualquer caso, mas especialmente não funcionaria tendo em conta que o jogo se passa na Califórnia e o conjunto de dados do Cityscape contém principalmente imagens de cidades alemãs. Como um algoritmo de aprendizado conseguiria isso? Não tem como isso funcionar. Agora existem técnicas anteriores que tentaram fazer isso, e aqui você vê alguma delas. E bem, o realismo simplesmente não existe. E havia um problema ainda maior, que era a falta de coerência temporal. Nessa oscilação que você vê, onde a IA processa essas imagens de forma independente e não faz isso de forma consistente. Isso quebra rapidamente a imersão, que geralmente é um fator decisivo. Mas agora vamos dar uma olhada juntos na nova técnica. Incrível! Isso não é nada como os anteriores. Ele renderiza exatamente o mesmo lugar, os mesmos carros e os emblemas ainda estão corretos e ainda se referem às marcas dos carros no mundo real. E essa nem é a melhor parte. Olha só. Os materiais da pintura do carro são significativamente mais realistas, algo que é realmente difícil para capturar em um mecanismo de renderização em tempo real. Uma aparência realista com muitos detalhes de algo que parece a verdadeira geometria do carro. Muito legal. Agora, como você vê, a maioria das imagens fotorrealistas geradas são mais escuras e menos saturadas do que os gráficos do videogame. Por que será? Isso ocorre porque os mecanismos de jogos de computador geralmente criam um mundo mais estilizado, onde a saturação, os efeitos de neblina e floração são frequentemente mais pronunciados. Vamos tentar combater esse viés onde muitas pessoas consideram as imagens mais saturadas melhores para focar nossa atenção no realismo desses pares de imagens. Enquanto estamos lá, para referência, podemos dar uma olhada em qual seria a saída se não fizéssemos nenhuma mágica fotorrealista, mas em vez disso, apenas tentarmos dar mais vida nas imagens do videogame, tentando transferir o esquema de cores dessas imagens do mundo real no nosso conjunto de treinamento de vídeos. Então, apenas a transferência de cor. Vamos ver. Sim, isso ajuda, até compararmos os resultados com as imagens fotorrealistas sintetizadas por essa nova inteligência artificial. Veja, as árvores não parecem tão realistas quanto o novo método, e depois de vermos as estradas reais, é difícil se contentar com as sintéticas do jogo. No entanto, ninguém disse que Cityscapes é o único conjunto de dados que podemos usar para esse método. Na verdade, se ainda nos encontrarmos ansiando por aquele visual saturado, podemos tentar conectar em um conjunto de dados mais estilizado e obtemos isso aqui.
É fantástico, porque essas imagens não têm muitas das limitações dos sistemas de renderização da computação gráfica. E por que isso? Bom, olhe para essa grama aqui. No jogo parece uma textura 2D para economizar recursos e poder renderizar uma imagem mais rápido. No entanto, o novo sistema pode colocar uma grama mais realista, que é um objeto totalmente 3D, onde cada folha de grama é considerada. A coisa mais alucinante aqui é que essa IA finalmente tem recursos de generalização suficientes para aprender sobre cidades na Alemanha e ainda ser capaz de fazer imagens fotorrealistas convincentes para a Califórnia. O algoritmo nunca viu a Califórnia e, no entanto, pode recriá-la a partir de imagens de videogame melhor do que eu jamais imaginei que seria possível. Isso é irreal. E se você achou incrível até o momento, então aguarde mais um pouco, porque aqui temos um daqueles raros casos em que esperamos não por um recurso, mas por uma limitação ou algo do tipo. Há alguns limites para essa técnica também. Por exemplo, desde que a IA foi treinada nas belas colinas verdejantes da Alemanha e da Áustria, não viu realmente as colinas secas de Los Angeles. Então, o que isso faz com eles? Veja, a IA redesenhou as colinas da única maneira que viu existirem colinas, ou seja, com árvores. Agora podemos pensar nisso como uma limitação, mas também como uma oportunidade. Imagine os incríveis efeitos artísticos que poderíamos alcançar ao fazer esse truque para nossa vantagem. Além disso, não precisaremos criar um jogo 80% fotorrealista como este e empurrá-lo para 100% com a inteligência artificial. Poderíamos fazer não 80%, mas um mínimo, talvez uns 20% para o videogame, um grosseiro rascunho, e deixamos a inteligência artificial fazer todo o trabalho pesado. Imagine quanto tempo de modelagem poderíamos economizar para os artistas também, e quanto tempo isso adiantaria as produções de jogos. Agora, tudo isso só faz sentido para uso no mundo real se puder ser executado rapidamente. Então, será possível? Quanto tempo temos que esperar para obter um vídeo assim tão fotorrealista? Esperamos alguns minutos, algumas horas? Não. A coisa toda roda em tempo real, o que significa que já é utilizável. Podemos conectar isso no jogo com uma etapa de pós-processamento. E lembre-se da primeira lei dos artigos, que diz que daqui mais 2 publicações teremos resultados ainda melhores. Comenta aqui embaixo que melhorias você esperaria que acontecesse em breve e para que você usaria isso. E novamente, se você gostou de estar por dentro desses assuntos de inteligência artificial, não esquece de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como esse.